Marcos capítulo 10, versículo 1, mantenha aberta a sua Bíblia aí nesse texto, que aí se você notar alguma coisa que mereça marcar, você marca. Se precisar tomar nota aí no cantinho, você pode tomar nota, não é pecado fazer isso, tá bom? E você vai assimilando tudo o que Deus for ensinando aqui para você. Marcos capítulo 10, apenas o versículo 1 por enquanto, você vai ler aonde está branco, ok? Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Vamos falar um pouquinho sobre esse texto antes da gente ir adiante. Não é nada novo, a gente começou estudando Marcos capítulo 1, versículo 1, e desde o começo do seu ministério, Jesus atraía multidões. Ele começava a ensinar ou ele começava a curar, não importa por onde ele passava, as multidões o seguiam. Às vezes as multidões venciam a pé quilômetros de distância para ir se encontrar com Jesus nos campos onde ninguém morava. Em lugares desertos que não tinha sequer uma venda para comprar comida. Eles iam porque tinham sede, tinham fome e queriam ouvir esse mestre que falava como nenhum outro. Jesus tinha essa habilidade de reunir multidões em volta dele. Isso não aconteceu uma vez, mas várias vezes. Mesmo aqui nesse texto, fala novamente uma multidão veio a ele, segundo o seu costume. Ou seja, ele fez dessa vez e continuou fazendo. Ele aproveitava para ensinar. O texto paralelo de Mateus vai dizer que Jesus curou a todos. Mas o texto de Marcos, ele dá ênfase mais uma vez que a maneira que Jesus escolheu para abençoar as pessoas de verdade é através do ensino da palavra de Deus. Isso continua acontecendo aqui. Você está aqui por quê? Porque Jesus atrai você. Porque a fé nele te coloca esperança no coração e você vem aqui para ouvir dele. Você está numa igreja cristã que segue os ensinos de Jesus, o Cristo, e você acredita que talvez esse Cristo possa mostrar para você a direção, possa lhe salvar, possa perdoar os seus pecados, possa transformar a sua vida. Jesus te atraiu aqui. E não são poucas pessoas, não é? Até agora há pouco estava mais cheio aqui. Tinha mais gente, mas aí saiu um bando de adolescentes para continuar o trabalho deles ali. Graças a Deus. Teve uma irmãzinha que chegou agora há pouco, olhou assim, nossa pastor, está cheio. Eu falei, não está tão cheio, estava faltando você. Ela falou, então está faltando mais gente, que vem mais duas ali. Bom, tem lugar, ainda tem lugar. Uma multidão. Olha só, gente de todo lugar do Brasil nós temos aqui, não é? Temos os nordestinos que não podem faltar para dar um pouco de tempero na nossa vida, não é? A minha sogra está ali, baixando a cabeça, baiana. Temos gente do sul, que são os que sabem essa carne de verdade. Temos gente de tudo quanto é lugar. E é claro, os mineiros que vão chegando, né, Leandro? E ninguém nota, mas quando vê já tomaram o lugar. Quem atraiu pessoas de tantas raças, jeitos de pensar e culturas diferentes foi Jesus. Nós temos aqui uma multidão, mais uma vez, em volta da palavra para ouvir Jesus falando, Jesus ensinando. Nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, que relata as palavras e a vida de Jesus enquanto ele andou por esse mundo. Do mesmo jeito que ele atraía multidões no passado, ele atrai multidões hoje. Dia domingo, milhões de pessoas se reuniram em volta da mesma palavra para professar a fé no mesmo nome, o nome de Jesus Cristo. E vai continuar acontecendo até mais tarde. Nesse dia domingo, que é o dia da ressurreição de Jesus o Cristo. Então a multidão se reuniu para estar com Jesus, ok? E eles se reuniram e a forma que ele escolheu para tocar a vida dessas pessoas foi ensinar a palavra de Deus. Isso é muito importante. Um dos discípulos de Jesus escreveu lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, que a palavra de Deus é como uma lanterna no escuro. E serve para iluminar o caminho quando a gente está em trevas. E nós vivemos em trevas, esse mundo está em trevas. E às vezes, quando nós estamos em trevas, às vezes não, sempre quando a gente está no escuro, qual que é o perigo? Cair, tropeçar, se machucar, errar o caminho e parar aonde você não queria estar. Quando a gente está no escuro, que a gente precisa de uma lanterna, e a palavra de Deus é a lanterna. Jesus vê aquelas multidões chegando em volta dele, e ele sabe o que elas precisam de luz, para poder enxergar o caminho e saber o que fazer.
para poder enxergar os seus erros e saber o que fazer. Vocês estão aqui, e do mesmo jeito que Jesus fez no passado, nós fazemos hoje. A maior parte do culto a gente reserva para o ensinamento, porque a palavra de Deus é a luz que vai iluminar a sua vida. Você pode dizer um amém para isso? Amém. Não é o que você quer? Entender o seu caminho, saber o que fazer, ter discernimento nas questões que você está vivendo. Do mesmo jeito que Jesus fez, nós estamos imitando. A palavra está aberta e nós vamos ensinar. E você vai para casa com uma lanterna de presente, uma lanterna espiritual, vamos dizer assim, né? Nós reservamos a maior parte porque acreditamos como ele que isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Isso vai te ajudar a não tropeçar. Bom, mas o texto continua. No versículo 2, diz assim: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Bom, é claro que apareceu todo tipo de gente nessa plateia de Jesus. Inclusive esses personagens que nós já conhecemos pela sua hipocrisia e porque eles não acreditavam em Jesus e perseguiam Jesus. Os religiosos fariseus, eles se aproximaram também com a intenção de pôr Jesus à prova e eles chegam com uma pergunta que até hoje é muito forte, muito importante. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Se a gente for ler o texto paralelo, Mateus 19:3, ele dá mais alguns detalhes desse acontecimento. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, igualzinho no outro, e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Então lá eles queriam saber se era permitido, e aqui parece que eles querem entender o motivo. Essas mesmas perguntas também são importantes hoje. Afinal de contas, o divórcio é permitido ou não? E uma vez que a gente responde essa pergunta, surge a outra: em quais circunstâncias o divórcio é permitido? Era mais ou menos isso que eles estavam perguntando para Jesus naquele dia. Vocês percebem que não são questões novas? Hoje, quase metade dos casamentos terminam em divórcio. Mas naquela época, esse já era um problema com o qual eles tinham que lidar. E vieram perguntar a Jesus sobre o que fazer. Para a gente entender, eu queria avaliar um pouco com vocês o contexto da cultura de Jesus, o contexto judaico. E a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a lei mosaica, a lei de Moisés, cita a carta de divórcio ou certidão de divórcio que está escrito na Bíblia de vocês. Na lei que Deus deu para Moisés, já estava previsto essa tal carta de divórcio. Essas pessoas que estão perguntando para Jesus sabem dessa lei e estão testando Jesus. Então, há sim menção na Bíblia a respeito de divórcio, e foi Deus que deu para Moisés essa lei. Tá ok? Vocês querem saber onde é que está escrito? Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Mas vamos começar com o 1. Acompanha aí. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. O que vocês acham desse texto? Não precisa falar, só pensar. Quem está fazendo a pergunta para Jesus está pensando nesse texto, que permite a carta de divórcio. Mas vocês sabem que texto fora de contexto só serve de... ninguém sabe nada. Quem sabe? Completa para mim. Texto fora de contexto só serve de pretexto. A palavra de Deus é clara, mas às vezes nós queremos manipular ela para ela dizer sim para o que a gente quer. Para ela ser a assinatura de Deus para as nossas escolhas e atitudes, e a gente quer que Deus concorde. Então vamos olhar o negócio dentro do contexto. O versículo 2. Se depois de sair da casa, ela se tornar mulher de outro homem, e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão, de novo, coitado, de divórcio, e mandará embora a mulher. Isso se acontecer assim, ou se acontecer desse jeito. Se ele morrer, o segundo marido morrer,
O primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Agora, mudou um pouquinho o sentido do versículo ou não? O que a lei está querendo proteger? Está dizendo assim: se você der carta de divórcio para sua esposa, ela foi casar com o outro, não adianta querer voltar com ela depois não, viu? Isso seria algo abominável. É nesse sentido que está falando. Não posso ler um texto fora do contexto. Então você percebe que havia todo um contexto judaico para isso. Temos essa questão da lei mosaica citar, mas a carta de divórcio também era uma segurança para a esposa rejeitada. Vocês sabem que essa sociedade é uma sociedade um tanto quanto machista. E se uma mulher foi rejeitada pelo seu marido, e ela não quer ficar sozinha, precisa de alguém que a proteja, que dê alimento para ela, que a sustente, ela vai procurar um novo relacionamento, aí ela poderia ser presa, condenada como adúltera. A não ser que ela tivesse o quê? Uma carta de divórcio. Uma certidão que comprovava que ela não estava se adulterando. Então, de uma certa maneira, é sim proteção. Mas não é só isso. A carta de divórcio naquela época transformou-se num, leia para mim, truque para mandar a mulher embora. É por isso que eles perguntaram em Mateus se era lícito mandar a mulher embora por qualquer motivo. Quando eles liam o Antigo Testamento, eles pensavam, bom, ele olhou e encontrou nela alguma coisa que ele reprova. O que é isso? Bom, vamos lá. Número 1. Negligência das obrigações da mulher na cozinha. Essa mulher é péssima para cozinhar. Não gostei dela. Carta de divórcio. Essa mulher fofoca demais com os vizinhos. Ah, não gostei disso. Carta de divórcio. Coitado, ele conhece poucas mulheres, né? Mulher conversa mesmo. É ou não é, mulherada? Não? Não gosta de falar? Não, não gosta. Não fala da vida alheia nem por decreto. Não gosta. Essa mulher, eu casei com ela para ter filhos e ela não me dá filhos. Carta de divórcio. Ou então a mais chocante de todas. Olha, essa mulher, ela era tão bonita, mas agora está gorda, feia, não sinto mais atração por ela. Agora tem uma vizinha solteira na minha rua, que eu vejo ela, rapaz, já sinto arrepio. Então, para eu não cometer adultério, carta de divórcio. Porque agora eu não estou mais atraído por ela, eu estou atraído pela outra. Errado. Era isso que acontecia na época de Jesus. E o negócio era tão incrível que havia um formulário que uma pessoa podia comprar, ou então já tinha até um estoque, onde ele colocava nome, data, levava na sinagoga para autenticar, e era a certidão de divórcio. Agora, eu estava lendo um comentarista e ele pegou o documento, o finalzinho do documento, o que estava escrito lá? Leiam comigo. O cara, no finalzinho do documento que ele deu para a mulher, está escrito assim: qualquer um pode ter você. E isso, da minha parte, serve de escrito de rejeição e documento de divórcio e carta de expulsão, de acordo com a lei de Moisés e de Israel. Uau! O que vocês acham? Romântica essa carta? Não? Não é romântica com certeza. E fica evidente, documentado e até mesmo autenticado, completo desprezo que o cara tem para com ela, não é não? Expulsão. Repúdio. E ele está dando essa carta para alguém que um dia ele falou assim: eu vou te amar, vou te servir, vou cuidar de você, até que a morte nos separe. É um negócio muito estranho. Era isso que era dado como carta de divórcio naquela época. Só que nós estamos falando que Jesus veio e ele inverte os valores do nosso coração contaminado pelo pecado. E no que diz respeito ao casamento, ele quer nos levar dessa tendência para a separação para um compromisso com o compromisso. Com a jura que nós fizemos, com o compromisso que nós assumimos. Os tempos mudaram, mas a situação não melhorou para o casamento, talvez tenha até piorado. E quando eu venho tratar desse assunto aqui na frente de vocês, eu venho
com bastante cuidado, porque eu sei que é um assunto delicado, é um assunto doloroso e é um assunto, além de tudo isso, muito arriscado. É ou não é? Não é à toa que tem um ditado que diz: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Por quê? Eu vou dizer para você por quê. Porque cada um tem as suas justificativas, mágoas, ressentimentos para imputar no outro. E se alguém entra no meio, recebe o troco também. O Dorival conta uma história engraçada de um amigo dele que viu duas pessoas brigando, um casal brigando, e foi tentar apartar, e os dois se uniram para bater nele. História verdadeira. É complicado mexer nisso. Tanto é que a gente não sai por aí falando das dificuldades que nós temos dentro dos nossos casamentos. É ou não é? Cadê os casados? Dá um tchauzinho para mim aqui. Tudo perfeito lá? Tudo tranquilo? Ou às vezes tem um arranca-rabo? Tem um corre, não te pego. Não é fácil, gente. Não é fácil. Por isso a gente está aqui para ouvir o que Jesus tem a dizer a respeito do casamento, o que Jesus tem a dizer a respeito do divórcio. Quem é solteiro? Presta atenção, você vai aprender muito hoje. Não abaixa a guarda e fala: bom, agora eu já posso me distrair, porque eu nem sei se eu quero isso aí, entendeu? Não estou namorando. Você presta atenção. Alô? Cadê os jovens solteiros, jovens solteiras? Não adianta olhar para o lado não, é contigo que estou falando, presta atenção, hein? Já vai aprendendo antes de você entrar. Vamos relembrar o que foi dito. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Vamos ver o que Jesus respondeu. O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Quem perguntou? Jesus perguntou para eles. E eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Eu já falei que a pergunta é importante. A gente tem que fazer essa pergunta: se é lícito e por quais motivos a gente pode divorciar. Mas apesar da pergunta ser importante, esses homens não estão fazendo a pergunta de forma sincera. Eles estão usando essa pergunta de pretexto para armar uma armadilha para Jesus, como a gente já viu eles fazendo alguns versículos atrás. Eles sabiam que Jesus negaria o divórcio se colocando contra a forma como eles interpretavam a lei de Moisés. O que eles estavam querendo era montar um processo religioso contra Jesus. Aqui alguns dias a gente vai estar vendo sobre a morte de Jesus, e no julgamento dele, eles têm um monte de gente falando: ele disse que ele era filho de Deus, ele disse que ele ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Um processo religioso contra Jesus. E aqui eles tinham mais um que eles queriam colocar aí dentro do processo. Ele negou o que Moisés disse que a gente pode dar carta de divórcio. É um processo religioso, mas também pode ser um processo político. Jesus está numa região chamada como Pérea, que é perto da Judéia, do outro lado do Jordão. Quem é o rei sobre essa região? É um rei chamado Herodes. Um rei que se casou com a cunhada. Vocês não entenderam, né? Muito difícil esse negócio, deixa eu explicar de novo. O irmão dele era casado com uma mulher chamada Herodias. E ele começou a ter um caso com ela. E ela largou o irmão para casar com ele. Só que na época que ele fez isso, havia um profeta pregando o arrependimento, primo de Jesus, chamado João Batista. E João Batista teve a coragem de olhar para o rei e dizer: isso que você fez não está certo. O que Herodes fez com João Batista? Prendeu, matou. E agora, nós temos eles perguntando para Jesus se é ou não lícito dar carta de divórcio. Eles sabem que Jesus vai se colocar contra o divórcio. Quem sabe não vem um processo político e Herodes pega esse cara e prende ele também, assim a gente não precisa nem matar ele. Novamente, uma armadilha. Jesus não responde a pergunta deles. A pergunta era simples: é permitido ou não? O que Jesus respondeu? Gente, vamos lá.
O que ele respondeu? Está entre aspas, versículo 3. Ele respondeu? Não, ele perguntou. Você sabe quando você responde uma pergunta com outra pergunta? Primeiro, quando você não entendeu a pergunta. Aí você fala, o quê? Não é? Quando você está querendo se fazer desentendido, né? Hã? Agora tem uma chave também, que é a que Jesus usa. Quando você desconfia da motivação por causa da pergunta, você faz uma pergunta para descobrir qual é a motivação. Ah, é? Vocês querem saber? O que Moisés disse? Jesus fez a pergunta porque ele sabia que os fariseus já tinham a resposta na ponta da língua. Eles mesmos responderam, Moisés permitiu. A gente pode. E a gente sabe quais as razões que são boas. E Jesus descobriu o coração deles. Eles estão pensando em razões para divorciar. E quando no nosso casamento, quando no nosso relacionamento com alguém, a gente começa a medir e a juntar, como é que fala? Colecionar razões para divorciar, o negócio vai mal. Leia junto comigo. Quando o divórcio se torna uma possibilidade desejada, para a qual se coleciona razões, tenha certeza de que tudo está de cabeça para baixo. A gente enfrenta crises, sim, no casamento, às vezes não é fácil. Eu considero aqueles que estão casados há muito tempo vitoriosos. Então vai aí o meu parabéns para vocês. Amém? Eu visitei uma senhorinha há muito tempo atrás aqui na igreja. E ela serviu café num conjunto de xícaras de porcelana que ela tinha. Certo? Acompanha a história. Aí eu tomei o cafezinho, comi aquele bolinho. Aí ela falou, pastor, você viu dentro da xícara? Eu não vi o que é, né? Aí eu olhei dentro da xícara. Por dentro estava escrito, em letras douradas, bodas de ouro. Eu falei, uau, boda de ouro? Nossa, a senhora já tem 50 anos de casada? Ela falou, pastor, essa xícara é velha, já tem 10 anos. Olha, eu tiro o chapéu. É uma vitória, porque eu sei, eu já tenho 8 anos de casado, né, cara? Não é fácil. Não é fácil. E quando a gente começa a olhar o negócio para o lado do avesso, começando a colecionar críticas, começando a colecionar amarguras e ressentimentos, tenha certeza, você já trocou tudo, você está trocando pés pelas mãos, você já inverteu tudo. Não é essa a direção que você deveria ir. Agora, Jesus sabe qual é a direção. Vamos lá. Respondeu Jesus, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Vocês receberam essa lei como uma concessão, uma permissão no caso do coração ser tão duro que não seja possível continuar. Na perspectiva bíblico-cristã, o divórcio é uma exceção em caso de dureza de coração. Não está no mesmo patamar do casamento. É quando não dá mesmo, porque é contumaz, porque o coração é duro, é que que Deus permitiu dar a carta de divórcio. Sendo muito claro com vocês, Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Pode ler lá. Deus diz, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. Para ele, o cara que é violento é tão ruim quanto aquele que se divorcia. Pelas razões que nós vamos ver daqui a pouco. Tenham bom senso. Não sejam infiéis. O texto termina dizendo isso. O divórcio é uma exceção, não é uma regra. Apesar da mídia dizer ao contrário. Tá ok? Mais uma coisa que eu posso ensinar para você. Não se estabelece o conceito de casamento em sua crise.
Não é quando o casamento está em crise que a gente vai descobrir o que é casamento de verdade. Nem serve de padrão o que é produzido por um coração duro. Quando a gente está no meio da crise, no meio de dificuldades matrimoniais, não é nessa hora que a gente vai saber o que é casamento de verdade. Não é nessa hora que a gente vai seguir os conselhos do nosso coração endurecido. Não. Porque na hora da crise você já está praticamente perdido, né? Todo assustado, todo desbaratado, todo cheio de sentimentos ruins no seu coração que pode te levar a fazer coisas erradas. Não é ali na crise que a gente encontra a resposta, não. A gente vai encontrar a resposta naquele que criou o casamento. Mas no... alô? Quem está aí ainda? Vamos lá. Mas no princípio da criação de Deus, os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Você quer descobrir qual é o conceito de casamento divino? Não olha para a crise, não. Olha para como o casamento foi criado, por quem foi criado e para que ele foi criado. O casamento não é invenção de gente. O casamento é uma criação divina. E porque Deus criou, o casamento também descansa no poder de Deus. Subsiste nas possibilidades de Deus. Deus inventou esse negócio. Não foi nenhum homem, nem uma mulher. Deus foi quem fez homem e mulher, um diferente do outro e um completando o outro. Desse jeitinho. E para ficar bem claro para quem está vendo pela internet e tudo mais, só desse jeitinho. Só desse jeitinho. Homem, mulher, mulher, homem, beleza. Foi ele que pegou a mulher e trouxe para Adão e falou: essa aqui é a mulher que eu preparei para você. Eu quero que você se case com ela, você deixe seu pai, você deixe sua mãe, e você vai se unir a ela. Ele que realizou o matrimônio. Deus os apresentou um ao outro, Deus os uniu. Quem fez tudo? Deus. Alô? Está todo mundo aí? Invenção de Deus, gente. Se Deus fez, é bom demais. É ali que a gente encontra a resposta para o casamento que está em crise hoje. Quem fez? Deus. Então quem é que vai decretar o fim desse negócio? É Deus. Isso é maravilhoso. Eu vou continuar porque tem mais coisas aí. E os dois, vocês, se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém os separe. Já viu que matemática doida é essa aqui, né? Parece que Deus zomba da matemática. 1 mais 1 é? Hã? Eu não estou ouvindo. Do barulho do ventilador, não estou ouvindo. 1 mais 1 é? 2. Tá certo, vocês não faltaram nessa aula, não. Exceto na conta de Deus para o casamento. Porque na conta de Deus para o casamento, um homem mais uma mulher é igual 1. É 1. O alvo de Deus com o casamento é que os dois se tornem um. O propósito é que marido e esposa se aproximem tanto que se fundam um com o outro, se misturem, se tornem uma coisa nova. Deus fez o homem do barro, colocou a mão nele, não foi? Depois ele pegou a mulher e fez ela com o quê? O casamento é um instrumento que Deus usa para nos ensinar a ser um com outra pessoa. Afinal, isso é muito importante, porque nós também temos que aprender a ser um com Ele. Não é fácil. E a dica que eu dou para você: não seja barro duro. Dentro do seu casamento. Não seja o barro duro que não se mistura com o outro. Lá em casa, a gente compra massinha de modelar para as crianças. E a minha esposa compra uns potes do tamanho do mundo, né? E o Samuel, vocês já sabem, é metódico, ele brinca, ele guarda, a massinha dura anos. O Levi é o contrário. Ele abre aquele negócio e se tem um bichinho pronto, ele vai picando o bichinho, jogando a casa inteira. Então, logo após a brincadeira, está lá o pai com um pedaço de massinha mole, tentando pegar as outras. Para tampar e não estragar, não secar. Só que às vezes já tem uma que secou. E aí? Ela não se mistura. Ela não se mistura. Os dois não viram um. Não seja a parte
dura. Deus criou o casamento para unir duas pessoas. Então seja mole, maleável na mão dele. Deus quer unir. Não permita que nada lhe separe, lhe distancie do seu cônjuge. Quem é solteiro vai guardando. Acontece coisa para afastar a gente. Às vezes a gente está chateado, tudo que a gente quer é ficar em silêncio lá no canto. Não vou falar com ela. Muito chato. Deixar ela lá, vai ver. Né? Eu sei que a maioria de vocês tem a mente muito aberta e sabe, o casamento do pastor também não é perfeito, ele deve enfrentar dificuldades. Eu sei que tem alguns que acham que não, né? Que tem aquela ingenuidade de achar que nosso casamento do pastor é perfeito, né? A Carol ela é maravilhosa, o pastor é maravilhoso. Vai perguntar para a Carol a meu respeito para você ver. Talvez ela não te fale, mas se ela for um pouquinho sincera, você vai se assustar. Às vezes sou eu que estou chateado com ela. E já aconteceu. De eu estar lá no meu canto, lá na sala, olhando para a vista horrível que eu tenho da cidade de Campinas, lá da minha janela. E conversando com Deus. Deus, não dá, eu preciso de ajuda. O senhor tem que fazer alguma coisa. O que eu faço? Vocês querem ouvir a resposta mesmo? É mais ou menos assim a resposta. O que você está fazendo aqui? Vai lá orar com a sua esposa. Ora por ela. Aí dá o pastor voltando, né? Sentando lá da cama. E procurando as palavras para começar a oração. Não seja a parte dura, meu querido. Não permita que qualquer coisa nenhuma, te separe do seu marido, te separe da sua esposa. Brigou, senta, resolve, conversa. Ah, pastor, mas a gente conversou ontem, conversa hoje de novo. Ah, pastor, mas ele fica insistindo nisso, conversa, vai lá. Não seja a parte dura. Vá atrás. Não permita que a distância cresça. Não é esse o propósito de Deus. Deus quer que vocês sejam o quê, gente? Um. Agora, se a distância crescer, sabe quem é que vem dormir entre os dois, no espacinho que sobrou? Lê lá 1 Coríntios capítulo 7. Satanás vem deitar no meio da cama, que é para manter a briga bem quente. Separa cada vez mais. O alvo é que os dois se tornem um. O texto continua. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre... Uau! É muito importante que você preste atenção nisso. Jesus ensinou no meio de uma multidão. Fizeram a pergunta, ele respondeu para todo mundo que estava ali para ouvir. Mas quando chegou em casa, os discípulos chamaram Jesus no canto, em particular, dentro da casa, eles perguntaram: Jesus, explica para a gente direito aquilo que o senhor estava falando lá, porque a gente não entendeu. A gente tem um ensino público para a multidão, seguido de um ensino particular para os discípulos. Do mesmo jeitinho nós fazemos aqui na igreja. Hoje nós temos o ensino público para a multidão, e no meio da semana nós temos o ensino particular para os grupos de comunhão. Você já faz parte de um? Tem alguns pessoas, mas pastor, vamos falar sobre o mesmo assunto? Sim e não. Aqui vai o ensino para a multidão. Agora lá no grupo de comunhão você pode perguntar. Você pode falar, você pode esclarecer, você pode até confessar os seus problemas, suas dificuldades, a gente pode orar junto. Aí a gente discute de novo, igual os discípulos. Porque se os discípulos, que são os discípulos, precisaram de mais explicações, será que a gente não precisa? Uma vez só está bom para vocês, já ouviram, já aprenderam, agora é só colocar em prática. Simples assim, né? É? Quem está aí? É? Você ouviu, sai fazendo. Fácil, fácil. Não é assim. A gente precisa de ajuda. A gente precisa relembrar. Se você não faz parte de um grupo de comunhão, que estuda durante a semana, o que a gente pega aqui no domingo, você está perdendo uma oportunidade que a gente está copiando da Bíblia. Jesus ensinou para a multidão, depois ensinou com mais detalhes para os discípulos. No momento de comunhão, no momento mais reservado, onde ele podia orar,
onde ele podia chamar a atenção mais abertamente. Você precisa fazer parte do grupo de comunhão. Grupo do Isaac, antigo grupo do Isaac, do Elias. Quarta-feira a gente começa de volta. Eu vou entrar em contato com vocês, beleza? Grupo do Wilson, terça-feira, na casa do Rodrigão. Grupo do Dorival e do Cid, quinta-feira, na rua Presidente Bernardes. Certo? Já te dou outro motivo de oração. A gente quer que 2 grupos, pelo menos, tenham monitor para ficar com as crianças, porque tem muito pai com criança pequena que não consegue ir. Então, me ajudem a orar por isso, para Deus levantar 2 monitores. Beleza, gente? Amém? Alô? Uou, vamos embora, vamos terminar isso aqui. Ele respondeu: todo aquele que vocês, de sua mulher, se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido, se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Eu preciso gastar alguns minutinhos explicando isso aqui. Primeiro, porque a frase é muito longa. Jesus não falou simplesmente: todo aquele que se divorciar de sua mulher está errado. Ele falou: todo aquele que se divorciar de sua mulher, e ligou isso com outra ação: casar. Lembrem do contexto. Por que eles davam carta de divórcio? Para poder ficar livre para outra. Tinha um rabino que saía de cidade em cidade oferecendo certidões de casamento de 1 dia de validade. Oferecia para as moças casadas por 1 dia. A gente casa hoje, amanhã já lava a certidão de divórcio, beleza, já resolveu. Casou, separou. 1 dia. Está nos documentos históricos. O rabino saía por cidade em cidade fazendo dinheiro, mas não sei. Não vamos quebrar a lei. A gente casa e depois a gente descasa, Deus vai ficar tranquilo com isso aí. Nada diferente dos dias de hoje. Gente, não se pode enganar a Deus com motivações egoístas. Não. Mesmo que você permaneça casado, mas está lá com o coração duro, egoísta, e acha que está certo, mas eu não traio a minha esposa. Eu estou sendo fiel, ela é que é a chata e tudo mais. Que coração egoísta, que coração duro. Não pense que você engana a Deus. Porque Ele não olha só para as nossas ações, Ele olha também para a nossa motivação. Alô, maridão, vamos lá, vou para o meu papo contigo. Mulher está complicando o seu lado lá, está difícil. E ainda para te testar, ela deixa aquela louça em cima da pia e fala: se lava para mim? Pode pelo menos lavar isso aí, por favor, então? Desse jeito, certo? Como é que você tenta enganar a Deus? Vou lavar esse negócio aqui logo. Não vou nem olhar que bucha que é. Tomara que arranhe tudo. Está vendo, Deus? Você está vendo? Você é testemunha. Ela não me trata bem, mas eu estou aqui. Estou lavando para ela. Será que Deus cai nessa? Ou será que Ele espera você fazer assim: Deus, eu estou chateado, mas eu amo ela. Eu vou fazer isso para ela, mas é como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Eu vou fazer com carinho, com amor e dedicação. E aí? Será que Deus está medindo isso também? Justamente por a gente achar que Deus se engana com as nossas motivações egoístas, são que muitos cogitam a carta de divórcio. E eu digo para vocês, uma carta de divórcio não vale quando é feita pelos motivos errados. A Bíblia prevê o divórcio, foi Moisés que colocou, pelos motivos certos. Por exemplo, você lutou, amou, serviu, e o que você ganhou em troca foi adultério, traição e um coração duro, que se aproveitou, mas nunca deu nada em troca. Pelo contrário, te humilhou, te desprezou. Nesses casos, há previsão de divórcio. Coríntios também fala, a carta aos Coríntios fala do caso de um dos cônjuges se converter depois de casado. E quando se converte,
o companheiro fala, eu não aceito. Eu não aceito. Ou você fica com Deus e com essa igreja, ou comigo. Paulo fala, nesse caso, por que vai ficar sob jugo? Agora, se o marido não crente ou a mulher descrente consente em viver com outro mesmo que depois de converteu, qual que é o conselho? Continue casado, porque o marido santo, a mulher santa, santifica o marido. Há sim razões quando o divórcio é a melhor solução. Talvez melhor do que continuar junto, machucando e tudo mais, mas a gente precisa reconhecer dureza do coração. E você precisa ter certeza, não é o meu coração. Eu sei que não é fácil. Às vezes é até bastante complicado. A luta que a gente tem para enfrentar dentro de casa. Às vezes a nossa carne nos leva a falar palavras que machucam e afastam. Ou então o nosso coração duro nos leva a ficar em silêncio, a fazer uma greve de palavras para tentar machucar o outro. Não é? E aí? Eu queria te convidar a voltar para o começo. Eu queria te convidar a lembrar do porquê que Deus fez o casamento. Ele quer que os dois permaneçam juntos e que ninguém os separe. Hoje a gente vai ter um momento especial onde eu queria orar pelos casais. Eu queria orar para que vocês consigam vencer as dificuldades e se amar, servir um ao outro, se aproximar um do outro. Amém? Beleza, casais? Que quiserem oração, vamos ficar em pé para nós orarmos? E os solteiros que estão aí sentadinhos agora, quietinhos, pastor. Se você deseja, sinceramente, um casamento para abençoar a vida do outro, para se tornar um, fica de pé também, para a gente orar por você. E antes da gente orar, eu queria que você se consolasse com a letra da canção que vai aparecer ali, daqui a pouquinho. É uma letra que fala de fé, que fala da gente descansar em Deus. E o único jeito do seu casamento prevalecer, não é você brigar e lutar com as suas forças, mas é você descansar em Deus e deixar o teu casamento descansar no poder dele.